levanta agora essa rosa lá no alto. Levanta que eu vou orar pela tua casa. Eu vou orar pela tua vida sentimental, pela tua vida financeira, pela tua saúde. Diga assim, diga, meu Deus, consagra a minha vida. Diga, meu Deus, coloca agora uma unção na minha vida, nos meus caminhos. Diga, meu Deus, desce aqui agora com teu poder, com teu Espírito. Diga, meu Deus, eu creio no teu poder, na tua unção. Diga, meu Deus, manifesta aqui agora. Diga, meu Deus, quando eu colocar essa rosa no alto da minha cabeça, ou em cima do mal, em cima da doença, e se alguém da tua família, você vai pensar nele, pensar nela, ou é problema sentimental, ou é vida, profissionalismo, ou teu sonho, teu propósito, o Deus poderoso, o Deus soberano de Israel, Ele vai descer com o poder de libertar, Ele vai tocar na tua vida. Primeiramente nós vamos queimar essa rosa com fogo de Deus. Diga assim, diga, meu Deus, quando eu entrei com essa rosa lá na minha casa, entrou o Senhor e a tua presença. Diga, meu Deus, a rosa branca, ela representa a paz. Diga, meu Deus, eu quero paz na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, no meu gabinete. Diga, no meu escritório, na minha empresa. Fala com fé, pessoal, eu sou homem de Deus, eu tenho poder de Deus na minha vida. Diga, meu Deus, os demônios que perturbam a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus filhos. Diga, meu Deus, o mal que estiver lá, seja colocado agora nessa rosa. Diga, meu Deus, eu recebo a tua paz em nome de Jesus. Diga, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor Deus é o fogo consumidor. Diga, meu Deus, consome agora toda doença, toda macumba, toda inveja, toda perseguição, todo ódio, toda mágoa, toda tristeza, toda miséria, desemprego, dívida. Diga glórias a Deus. Diga, meu Deus, me dá sabedoria, me dá visão, deixa Deus me tocar. Diga, meu Deus, toca na minha saúde, na minha alma, na minha vida. O Deus poderoso, o soberano de Israel, meu Deus das maravilhas, vai consagrando, meu Deus, vai consagrando a tua igreja, vai abençoando o teu povo. Quando meu Pai, a tua igreja, ela coloquei essa rosa sobre o altar. Diga, meu Deus, quando eu colocar essa rosa sobre o altar, em nome de Jesus, queima o mal, queima a doença, queima a inveja. Diga, meu Deus, se tem alguma porta fechada na minha vida, diga, abre agora. Diga, meu Deus, consagre esse altar, consagre essa rosa. Diga, meu Deus, me liberta a minha alma e o meu espírito nessa noite. Diga, meu Deus, eu vou sair daqui hoje, mas eu não saio do mesmo jeito, da mesma maneira. Diga, tu é maravilhoso. Diga, meu Deus, se tu estás nesse lugar, me dá um sinal quando eu coloco essa rosa em cima do altar. Diga, meu Deus, é maravilhoso. Deus, Ele é bendito. Deus, Ele é soberano de Israel. Você que tem a rosa, coloca a rosa em cima do altar. Só joga aqui em cima. Vem colocar em cima do altar. E pega outra rosa. Pega outra rosa. Rapidinho, em nome de Jesus.
Pega outra rosa. Só joga, não precisa gastar vida, se só joga, deixa aí, que o capeta já vai embora. Pega outra rosa. Pega outra rosa. Dê a rosa para todo mundo. Tem mais rosa lá dentro, se acabar. Dê para a primeira pessoa que está aqui no primeiro dia. Em nome de Jesus. Talvez você nunca viu esse trabalho da rosa. Já são 21 anos que eu trabalho com a campanha da rosa. 28 anos com Jesus, 21 anos. Todo lugar que eu passei, Deus curando. Todo mundo pegou a rosa, bem da minha rosa amarela. E a minha esposa sobe em cima do altar, para a glória de Cristo. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Jesus. Oh meu Deus e meu Pai. Meu Deus querido, meu Deus amado, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, levanta essa rosa lá no alto. Agora essa rosa, a rosa vermelha representa Jesus, a rosa branca representa a paz, e a rosa amarela representa a prosperidade. Tudo isso está na vida. Levanta essa rosa lá no alto e diga assim: Senhor Jesus, Tu é a rosa de Saron. Diga: Tu é a rosa de Saron. Tu é o lírio dos vales. Diga: Jesus, visita agora a minha casa. Diga: meu Deus, quando eu entrar na minha casa, no meu trabalho, no meu escritório, no meu gabinete, pode falar, diga: no meu trabalho, na minha empresa, no meu serviço, ou na minha casa, diga: meu Deus, essa rosa representa o Senhor Jesus. Diga: Jesus, quando eu entrar na minha casa, entra agora com a Tua presença, com a Tua paz. Diga: meu Deus, a Tua presença vai me acompanhar quando eu entrar na minha casa, com essa rosa, com o Teu poder. Representa Jesus. Diga: meu Jesus, se tem alguma macumba, alguma inveja, se tem alguém querendo me derrubar, fala com fé. Diga: se tem alguém querendo me derrubar, oh meu Deus, amarra agora toda inveja, toda macumba. Diga: meu Deus, Tua palavra diz que ninguém consegue ficar de pé perante a inveja, mas eu consigo, porque eu tenho Jesus na minha vida. Diga: meu Deus, eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Diga: meu Deus, toca na minha alma, toca no meu espírito, toca na minha vida, na minha saúde, vida sentimental, financeira, espiritual, no meu trabalho, no meu serviço, nas minhas vendas, nos meus negócios. Diga: meu Deus, eu tenho um projeto. Diga: eu tenho projeto. Diga: eu tenho sonho. Diga: eu tenho sonho. Diga: eu tenho sonho. O sonho de José, o sonho de Jacó. Diga: meu Deus, vem agora. Peça que hoje, meu Deus, aumenta Teu fogo nesse lugar. Diga: glórias a Deus. Diga: aleluia. Diga: Tu é maravilhoso. Em nome de Jesus. Se você pode, se você tem um caroço, uma doença, um mal, coloca a rosa em cima do mal ou no alto da tua cabeça agora. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Ouve, se está ouvindo assim que fica, não ouve. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
O nome nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Deixa agora Deus te tocar. Deixa Deus agora tocar na tua vida. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos que meu Deus vai te libertar. O Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, poderoso, soberano de Israel. Toca, meu Deus, na tua igreja. Toca na vida do teu povo. Toca, meu Deus. A tua palavra diz: nos sinais acompanha os que creem. E em teu nome expulsará demônio e falará novas línguas. Eu creio. Oh meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, me dá o poder de orar, o poder de libertar a tua família. Oh meu Deus, o poder de libertar a família desse homem, dessa mulher. Liberta a tua igreja. Orando a lavária. Oh Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Oh meu Deus, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Meu Deus, aonde haver, meu Deus, uma obra de macumba, um trabalho de bruxaria, uma obra de magia, um feitiço do inferno, os demônios, meu Deus, que perturba essa casa, perturba esse lar, perturba a família, o demônio que causa o vício das drogas, do crack, da maconha, o demônio que leva esse homem, se joga a vida inteira para o mundo errado, o demônio que causa o desemprego, o demônio que causa a miséria, que causa a pobreza, o demônio que coloca o espírito do câncer hereditário, o demônio que causa a diabetes hereditária, é a doença da família, é o demônio que faz o pai beber, a mãe beber, o demônio que levou ele para o mundo errado. Sai agora em nome de Jesus Cristo. O demônio do vício do crack, o demônio do vício da bebida, o demônio da Tangagira, Maria Padilha, Maria Baiana, o demônio que causa desemprego, o demônio que mata a família com acidente. Hoje eu oro pela família. Hoje eu oro pela família, libertando a família. O demônio que faz o homem ter ódio do marido, ódio da esposa. A esposa tem ódio do marido. O demônio que levou aquele jovem lá para o mundo errado. Sai daí, sai pilinga do inferno. Sai espírito de maldição. Aonde estiver um demônio escondido, manifesta, vem para fora. Sai daí, chama o mundo. Demônio do vício do cigarro, demônio do vício da bebida, demônio que causa desemprego, demônio que causa miséria, demônio que causa desemprego, o espírito de dívida. Sai daí do cartão de crédito, talão de cheque, sai da conta de água, da conta de luz, sai do processo dele, processo dela, sai do escritório, sai da empresa, sai do trabalho, sai do serviço, sai da carteira personal, sai do currículo. Sai daí, demônio do inferno, demônio que causa a perturbação, o espírito da separação, o demônio do divórcio, demônio que diz que quer o divórcio, que é a separação. Sai dele agora, o espírito sai daí agora, meu Deus, toca nele, toca nela, vai saindo daí agora, esse feitiço do inferno, o demônio que causa a dor de cabeça, a dor de coluna, vai saindo daí agora, sai no nome de Jesus. Sai pelo poder do Espírito Santo. O demônio está lá na encruzilhada. O jovem que é rebelde, a jovem rebelde. O demônio que deixa aquele jovem virado. O marido que não quer trabalhar, não quer trabalho. Sai dessa casa da miséria, da pobreza. Sai do desemprego. Sai daí agora. Sai dessa vida. O demônio que faz o cabelo cair. O demônio colocou uma alergia, uma coceira, uma dor no pescoço. É o câncer hereditário, é a diabetes hereditária, é a macumba mandada, a macumba a macumba que foi levada lá nos cruzados, sai de lá. É o trabalho pronunciado, é a macumba mandada, é a oferenda do inferno. Sai de lá agora, aonde haver uma obra de macumba, aonde haver um trabalho, o espírito do mal sai daí agora. O demônio que perturba ele, o demônio que perturba em nome de Jesus, manifeste e vem para fora, manifeste e vem para fora, sai daí agora, o espírito que está aqui, sai daí agora, sai do coração, sai da alma dele, sai, a quebrar a tua força, a quebrar o teu poder, oh meu Deus, vai libertando, meu Deus.
vai trazendo, meu Deus, uma luz. Oh, meu Deus, realiza, meu Deus, o sonho do teu servo, que nada possa impedir o propósito do coração dele. Realizações, meu Deus, vai desamarrando, meu Deus, vai trazendo a libertação, vai trazendo o sonho, meu Deus, vai trazendo, meu Deus, a paz, vai trazendo, meu Deus, o sonho, realiza sonho, e o meu projeto de vida. Traga, meu Deus, uma luz, traga libertação, meu Deus, aonde haver uma obra, aonde haver feitiço. Meu Deus, vai quebrando agora. Sai da vida sentimental dela. Sai a amarração. Sai de você, garoto, trabalho com pimenta. Queima Jesus. Queima Jesus. Sai. Aonde haver uma obra, aonde haver feitiço, aonde haver uma praga, aonde haver uma maldição, vai saindo. O meu Deus vai trocando, vai libertando, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. O meu Deus querido, Deus amado, toca nele, toca nela, toca, meu Deus, de a perturbação. Sai, perturbação, sai. O meu Deus vai trocando, vai libertando a tua igreja, vai libertando, meu Deus, vai trazendo a libertação para teu povo. Oh, meu Deus, a minha mão é ungida, a minha mão é consagrada por Deus. Onde eu toco, Deus toca. Onde eu toco, Deus toca. Oh, Deus poderoso, em nome de Jesus, maravilha. Orando pela tua casa, pelo teu lar, em nome de Jesus. Determina a vitória, determina o milagre. Agora esteja essa rosa em direção à sua casa. Esteja a rosa agora em direção à sua casa, seu trabalho. Vai orando agora, pedindo para Deus de tocar na tua alma, o teu espírito, e diz esteja a rosa. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, cadê eu te visitar? Cadê eu te tocar? Senhor, eu passando, Senhor, com teu poder sobre essa rosa, meu Pai. Senhor, vai manifestando o teu poder, vai repreendendo todo o espírito da enfermidade. Senhor, vai passando nos quatro cantos dessa casa. Onde tiver o mal, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tirando toda a enfermidade, vai tirando todo o vício, vai tirando, Senhor, toda a enfermidade maligna que estiver nesse filho, nessa filha, no pai, na mãe. Senhor, visita, meu Pai, vai jogando por terra todo o espírito do vício, do crack, da maconha, da bebida. Vai saindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou mandando, eu estou exigindo. Pega toda a sua bagagem, pode retirada. Vai saindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, passa com o teu poder, meu Pai. Vai passando, vai queimando todo o espírito da enfermidade. Vai saindo desse filho, vai saindo dessa mãe, desse pai. Vai jogando por terra todo o espírito da enfermidade, toda dor de cabeça. Vai tirando, Senhor Jesus, toda a miséria desse lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai passando nos quatro cantos, Senhor, vai visitando essa pessoa que está desempregada. Vai queimando, Senhor, toda a fúria de Satanás. Vai jogando por terra, Senhor, toda a enfermidade. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não é de ti, meu Pai, desse lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Passa nos quatro cantos, meu Pai. Vai visitando, vai jogando por terra toda a enfermidade, toda a pressão maligna, toda a magia negra. Se tiver algum mal sobre esse lar, esse mal não vai prevalecer. Esse mal vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque o teu sangue é poderoso. O teu sangue é para curar, para libertar em nome do Senhor Jesus Cristo. Passa, Senhor, com o teu poder, meu Pai. Vai colocando prosperidade sobre esse lar. Vai colocando a tua unção poderosa. Vai abrindo portas onde está fechada. Vai jogando, Senhor, toda a fúria, toda a opressão maligna, todo espírito mal que estiver atuando nesse lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, da vitória, em nome do Senhor Jesus. Levanta as suas mãos lá no alto agora. E diga assim, diga, meu Deus, eu recebo a minha libertação na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga, meu Deus, eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Diga, meu Deus, eu tenho certeza que meu Senhor visitou a minha casa, visitou meus caminhos e visitou a minha vida. Diga, meu Deus, prospera agora a minha vida. Diga, meu Deus, essa rosa amarela, ela representa a prosperidade. Diga prosperidade
na minha vida, na minha casa, e na minha família, e no meu trabalho, e no meu serviço. Diga glórias ao Pai, diga glórias ao Filho, e glória ao Espírito Santo. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o nosso Deus. Aleluia! Pastor, quando eu estava orando, eu senti um arrepio no corpo. Quando eu pensei na minha família, senti uma vontade de chorar. Eu senti, e ainda, pastor, eu estou com uma dor no corpo. Você sentiu um arrepio, você pensou na sua família, né? Vem aqui à frente, aqui, em nome de Jesus. Vem aqui, você que sentiu arrepio, você que aquela vontade de chorar, não fica com vergonha não. É o trabalho da família. Vem em nome de Jesus. Pastor, eu estou com uma dor ainda no meu corpo. Vem à frente, em nome de Jesus. Mais alguém? Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. O Senhor tinha o quê? E agora? Saiu? Estava doendo onde? É? Saiu? Mas alguém estava com uma dor e a dor saiu? Você era o quê? Essas rosas estão sendo uma maravilha para mim. Vem cá. Está sendo uma maravilha na minha casa. É? Principalmente essa branca. Entrou a paz. Está entrando a paz. Está valendo a pena a campanha da Rosa. Isso. Já são 21 anos que eu trabalho assim, trabalho de família. Para mim está sendo maravilhosa essa campanha. É? Para mim, para o meu dia. Grande diferença. Estou vendo a diferença. O que está fazendo bem? Deus e Jesus. Amém. Vale a pena? Vale a pena. Vai continuar, né? Isso. Continua. Vamos continuar. Amém. Vem cá. Você o que quer? A minha libertação, né? Da conselha da minha família. Você sentiu o que agora? Aí eu penso muito nas minhas filhas, né? Nas minhas filhas, na minha luta, sabe? Mas eu creio que eu estou vencendo já. Deus é maravilhoso. Está passando pelo processo de libertação. Aqui, pessoal. Ela está chorando. Isso aqui não é brincadeira, não. Vira para sua. Vira para mim aqui. Fala, Jesus. Jesus. Fala, Jesus. Todo mundo diz para Jesus. Consagra essa rosa. Diga, meu Deus. Se essa campanha, se esse propósito vem de Deus, dá um sinal agora. Fala, Jesus. Tu é a rosa de Saron. Coloca agora o teu espírito, o teu poder de libertar nessa rosa. Diga graças a Deus. Olha nessa rosa e pense nas suas mãos. Pense na tua família. Os obreiros ficam longe na porta e pegam o manto, obreiros. Tem mais alguém que está sofrendo na família e vem aqui à frente. Fica com. Você não quer libertar sua família? Posso falar uma coisa? Não é você não. Você tem o Espírito de Deus. É uma pessoa que você está aí, você está se tremendo aí. Você está com vergonha e vem à frente. Vem libertar a tua família. Pode vir.
Jesus. Visita agora a casa dela agora, em nome de Jesus. Liberta as duas filhas. Pode levantar, em nome de Jesus. Respira. Deus é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Eu tenho até um testemunho para falar. O senhor sabe da minha luta, né, com as filhas lá. Consegui 2 empregos, mas não deu certo eu sair, estou na luta. Mesmo nessa situação difícil, Deus me deixou. Pode se aceitar. Eu e minha família passar necessidade, né? Tem pessoas boas do meu lado. E minha filha conseguiu fazer mais um curso, né? Ela fez um de cuidadora, mas ela viu que não é o que ela queria. E aí, sábado passado, ela fez um de colocar um ninja. Eu vou até trazer o certificado para o senhor, né? Ungir. E assim, no meio da luta, Deus vai mandando as vitórias e eu só tenho a agradecer, porque o objetivo todos nós temos, né? Mas eu creio que Deus vai me honrar. Está valendo a pena. Eu sou guerreira e eu vou para cima. Em nome de São Jesus. Está gostando da campanha? Amo esse lugar. Já viu esse trabalho assim? Deus tem me ajudado, mas o Senhor é um homem abençoado. Abençoado. Sou muito grata. Aumenta só um pouquinho. Que Deus abençoe o Senhor. Toda a sua família. Obrigada. Está feliz? Muito. Mesmo com toda a luta, eu tenho uma felicidade, uma paz que só Deus que sabe. Você usou droga há quantos anos? Eu tinha na verdade fumar cigarro com 10 anos. Depois fiquei muito tempo usando drogas, até meus 30 e poucos anos. Aí desde 2001 que eu me libertei de vez. Irmão Ribeiro, irmão Edmundo, faz um favor, Ribeiro. Eu tentei depois ainda fumar cigarro, beber, mas Deus me libertou de outra forma que eu não consigo. Não consigo de jeito nenhum. Não consegue mais fumar nada. Tentei fumar cigarro. Você chegou aí no cemitério, né? Ixi, usava droga no cemitério e tudo. Mas tentei fumar cigarro e beber, mas não consegui. Você chegou a falar que você se firmou, que você tomou a decisão na vida e depois conheceu esse trabalho, é verdade? Sim. O que te levou a por quê? É diferente? Eu conheço a Deus, né, esse Deus poderoso desde 2001. Mas já passei por várias igrejas, mas aqui é que eu encontrei mesmo. É um lugar simples, né? Simples. Aqui já passou muita gente? Já, muita, e vem passando. E cada dia tem gente nova. Sexta-feira, 3 horas, seria o candidato, né? Sim. Sexta-feira. Aqui, Deus, graças a Deus, tem abençoado, né? É um lugar humilde, simples, mas onde Deus está, o Senhor trata com carinho os obreiros, dá atenção. É um hospital, né? Rio Grande da Serra tem um hospital, sim, hoje, um hospital, né? Espiritual. Eu agradeço muito. 1 ano, né? 1 ano. É por causa da pandemia que nós paramos, ficamos em 5 meses, mas isso não faz parar, né? Não, mas a nossa igreja não fechou, né? Não fechou. Continuamos na luta. Graças a Deus. Né? No meio da pandemia, Deus honrou. E eu digo para todos que têm um sonho, um projeto, não desista não, porque coloca Deus na frente, entrega na mão dele e espera que ele responda. E quem fez esse milagre? Deus. Está feliz? Maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pode aplaudir o nosso Deus. Ribeiro, né? Irmão Ribeiro, como é que o senhor chegou aqui? Tem 1 ano já, né? Tem um ano que eu participo. 1 ano. Bebia muito? Bastante, né? Cachaça, vinho, tudo. Começou a beber com quantos anos de idade? 12 anos de idade. Parei várias vezes, voltei a beber de novo. Agora procurei a igreja e tô firme. Quer ver se para agora vai parar de vez. Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença, sem dúvida. Gosta daqui? Adoro. Seu carro quebrava direto. Quebrava direto. Agora se chegar aqui. Acho que chega aqui. E daqui agora? Quebrou umas 2 vezes, só ele falou. Não quebrou mais não. Graças a Deus, Depois que eu orei lá, o Gil não quebrou mais.
Não quebrou mais. Vale a pena a campanha da rosa? Vale a pena. Vale a Vale. pena mesmo. Tá sentindo Estou bem sentindo agora? bem. Tá tomando um hoje já? Estou tomando. Tá? Estou. Quero saber. Sua igreja, trabalho, casa. Tem paz agora? Estou em paz, bastante. Paz. Graças a Deus. Trabalho. Trabalho bastante, em casa, não estou em casa para a igreja. É isso aí. Baile, chega de baile. Coisa bonita. Bom? Quem fez o milagre? Jesus. Glórias ao Pai. Glórias ao Pai. Glórias ao Filho. Glórias ao Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Jesus. Pode abrir o nosso Deus. Como que o senhor chegou aqui? Cheguei, eu estava. Deixa eu começar. Primeiro estava na lanchonete bebendo, né? Parecia o rapaz mais feliz, né? No mundo. Daí. Acabou, né? Estava fechando. Eu saí, eu dei 5 passos e comecei a chorar, né? Daí cheguei aqui, entrei, né? O senhor falou que passou bêbado aqui de frente, né? Não tinha passado. No outro dia passei de novo, né? Bêbado. Não conseguia entrar? Não. Daí eu andei um pouquinho para frente e voltei. Consegui entrar. E estou me sentindo muito bem, parei de beber também. Parou de beber. Já faz 3 meses mais ou menos, né? O senhor bebia. Quantos tempos ele bebia? Desde 16 anos. Eu tomava para serviço, eu tenho que tomar umas 5 de manhã para poder entrar para trabalhar, senão eu não conseguia. Aqui se liberta. Está feliz? Estou feliz. Muito feliz. Trabalhando. Muito feliz. E tem aquele negócio, as percas que eu tive, né? Muita perca, né? Esposa, filho. Agora essa parte não conhecia Jesus. Agora está no caminho certo. Está feliz? Muito feliz. Quem está fazendo esse trabalho? Deus. Gosta daqui? Adoro. Deus é maravilhoso. Tomou nojo? Hum? Tomou nojo a bebida? Tomou nojo? Não, eu estou indo em fase, mas eu não bebo mais. Eu fiz uma opinião na minha vida, eu não vou beber mais, e Deus está me ajudando. Tem 3 meses sem beber. 3 meses sem beber. E não vou beber. Graças a Deus. Quem fez esse milagre? Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Pode aplaudir o nosso Deus. Essa aqui é minha esposa. Conta aí o que aconteceu com sua mãe. A minha mãe, já tinha 2 meses que ela tinha uma ferida no cóccix e uma no calcanhar. Já tinha uns 2 meses. E a médica passou na minha casa e teve que tirar um pedacinho do calcanhar 2 vezes que tinha infeccionado. E aí eu falei, Senhor, eu não aguento mais ficar vendo a minha mãe sofrer. Ela tem 90 anos, né? Eu cuido dela. E ficava cuidando daquele ferimento, todo dia cuidando e do mesmo jeito. Aí eu vim aqui, nós ficávamos fazendo a campanha do sabonetinho. Aí eu peguei o sabonete na sexta-feira retrasada, eu lavei o pé dela. Foi na terça. Eu lavei o pé dela. Continua na terça. Aí lavando o corpinho dela, tudo. E aí quando meu filho passou, falou, nossa mãe, como esse machucado está profundo. Ai, eu não gosto nem de ver. E como eu sou filha, eu cuido dela, eu não sou obrigada a ver, né? Além dela estar sofrendo e ver aquele machucado. Aí eu passei na terça-feira, lavei o pé, na quarta-feira eu lavei o pé dela, tudo. Quando foi na sexta-feira, eu olhei assim e falei, nossa, parece que está fechando, né? O do cóccix fechou. Falei, nossa, Felipe, o machucadinho da avó do cóccix fechou. Aí quando foi, era para a médica passar quinta-feira agora. Aí na terça-feira ele levou o sabonetinho para mim, eu continuei lavando o corpinho dela, tudo. Quando foi na quinta-feira a médica ia passar para ver, eles não vieram. Aí eu continuando usando o sabonetinho. Aí quando foi na sexta-feira, eles vieram, de manhã passada vieram. Aí eu falei assim, ele falou, e aí, como sua mãe tá? Eu mostrei, né? O do cóccix, graças a Deus, fechou. E do pé eu não conheço direito, doutor. Aí ele pegou, tirou um curativo, aí pegou e falou assim, nossa, mas o pé dela tá ótimo. O pé dela melhorou muito, aí suspendeu as pomadas, você não vai precisar usar mais pomada. E o pé dela melhorou muito.
Aí eu chamei meu filho. Falei, Felipe, vem ver a diferença que tá o pé da avó. Estava tão grande o ferimento. Aí ele falou, nossa mãe, realmente. Eu falei, para você testemunhar. Fechou, praticamente fechou. Aí o médico falou assim, ó, não vai precisar usar mais a pomada e só me deu uma placazinha para me colocar, que diz que puxa o restinho que ficou, né? Mas o pé dela realmente está praticamente fechado. Quem fechou? Jesus. Quem fez o milagre? Jesus. É graças a Deus. Graças a Deus. E eu fiquei, como se diz, eu sou grata a Deus porque eu já estava desanimando. 2 meses, ela foi fazendo os curativos, o mesmo procedimento, não melhorava. Aí só através do sabonete que eu comecei a passar e orava também, né? Pedia para que Deus fizesse a obra, né? E realmente o pé dela está praticamente curado. É graças a Deus. Graças a Deus. Glorifico o E nome do Deus é Senhor. bom, né? Deus é bom. Olha para o tio nosso.